Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao canal Dinâmica do Mercado. Eu sou o Gil. Gostaria de partilhar contigo a minha perspectiva sobre algumas ações. Sabemos, para quem acompanhou o mercado na última sexta-feira, foi um bocadinho mais pessimista. Tivemos pressão vendedora, não só em Portugal, mas também nos restantes índices europeus. Facilmente vejo isto aqui, do teu lado direito. O índice alemão 5% de perda, CAC 40, o índice francês 4,75, o índice espanhol 4,96 de perda. O PSI 20 lá ficou pelos 2 euros, 2,43% de perda. Verificamos que nas ações do PSI 20 houve aqui desvalorizações significativas, até algumas exageradas, entre aspas. Sabemos que a Galp Energia perdeu na sessão 6%, Ramada 5%, Alter 5%, o BCP também perdeu mais de 4% e depois outros títulos aqui com perdas superiores a 3%. Verificamos que a perspectiva não é bonita, pelo menos não foi bonita na passada sexta-feira, um mar de pressão vendedora, maré negra, digamos assim, e sabemos que acabou por desconfigurar os gráficos, criar aqui velas semanais mais feias para alguns títulos e sabemos que faltam apenas 2 sessões para fechar o mês de novembro e também criando aqui perspectivas menos favoráveis num muitíssimo curto prazo para alguns investidores. Se analisarmos assim o gráfico da nova base, verificamos que estamos num período lateral. A perspectiva pelo gráfico semanal e o diário é que irá fazer o rompimento em alto desta zona. Eventualmente o seu possível target poderá ser 2, esta amplitude ou esta amplitude, 5,20€, 5,28€. Convém ter aqui algum cuidado porque o semanal e o diário poderão dar aqui a confirmação de rompimento, o mensal cria aqui muitas dúvidas. Se tivermos força, aqui superarmos os 4,95€ em fecho, fecharmos o mês de novembro um bocadinho acima, cria a perspectiva de um mês de dezembro permanecermos aqui em cima, a negociar acima dos 4,95€ e criar aqui ainda um período mais de estabilidade nas ações da nova base. Se não, poderemos ter um falso rompimento, e convém ter aqui algum cuidado, um falso rompimento e depois cair, lateralizar, eventualmente para esta zona 4,70, para aqui, ou eventualmente para aqui, para os 4,50€. Convém aqui ter alguma cautela. Se analisarmos o gráfico da Farol SGPS, verificamos que renova um mínimo, sem força compradora, não há reação, nem reagiu neste anterior mínimo 0,870. Se analisarmos os pontos mais importantes do gráfico mensal, verificamos que é aqui esta zona dos 0,754, poderá ser a zona onde poderá começar a reagir um bocadinho, eventualmente esta zona dos, agora fechamos dos 0,6, essencialmente 0,660 e depois esta zona, o seu anterior mínimo 0,57. Para já não temos nenhuma tendência de força, ou pelo menos nenhum sinal, tendência de queda, cai, ressalto, cai, verificas isso também no gráfico diário e acabas por não ter para já nenhum interesse, ou pelo menos não revela nenhum interesse de força compradora. Em relação à ramada de investimentos e indústria, verificamos que nas últimas sessões subiu, correção, acabou por ter dificuldade pelo gráfico semanal, aqui na média móvel exponencial 200 períodos, tinha partilhado contigo que poderia ser um dos obstáculos, assim o fez. Verificamos também, para já pelos osciladores, nada muito novo, pelos osciladores também no gráfico mensal, nada a assinalar, embora esteja aqui neste período lateral. Esperemos que aguente esta zona, sabemos que quando sobe, e deveria ter subido mais e devia ser mais rápido, para contrariar este movimento das médias móveis, deveria ser mais rápido para depois não corrigir e não perder este movimento que criou e transformou nos últimos tempos. Esperemos que isso não suceda, que possa estabilizar e lateralizar, mas para já a perspectiva para as próximas sessões será mais lateral do que propriamente regressarmos aqui ao seu anterior topo e eventualmente até fecharmos o seu gap. Para já esse cenário não está em cima da mesa, o cenário mais provável será aqui uma lateralização junto à média móvel, eventualmente aqui nesta zona dos 6,45€. As ações da REN, Redes Energéticas Nacionais, tu verificas então que esta zona dos 2,45€ serviu de suporte, também junto à média móvel, vês que lateralizou, não houve força, sempre que inicia a força existe também uma rejeição, na última sessão houve mais volume, verificamos que também, enquanto ele não sair desta zona, não teremos nada de novo e positivo nas ações da REN. Sabemos que o ideal era estarmos a negociar acima das médias móveis, não estamos, como tivemos anteriormente,
quando começamos a ter este impacto, tu verificas que o preço respeita sempre a média móvel e enquanto está a negociar abaixo é sempre um período mais complexo. Sabemos que temos este movimento impulsivo, que o seu fundo mais relevante é este, nesta zona, 2,27€, e agora estamos neste período de correção com esta estrutura de 1, 2, vamos aqui até assinalar melhor, muito rapidamente, esteja aqui 1, 2, 3, 4, 5, vamos ver se faz assim um ABC e depois volta a cair novamente e que venha aqui para esta zona. Esperemos que isso não aconteça, para já que estabilize, que possa estabilizar, mas se analisarmos o gráfico semanal, verifica que está aqui nas médias móveis, as médias móveis deram um sinal positivo, verificamos como ela penetrou, rompeu estas médias móveis, cria aqui um período mais complexo nas próximas semanas para as ações da redes energéticas nacionais. E se analisarmos o gráfico mensal, se fecharmos assim, estamos também a deixar aqui uma vela bastante complexa, já que apenas um mês estamos a devolver todo o trabalho que foi realizado nos últimos 2 meses, o de outubro e de setembro. Esperemos então que estabilize. Se fechar assim o mês de novembro, teremos então uma pequena reação, um período mais complexo e um período lateral para o mês de dezembro. Já em relação ao gráfico da SMAPA, sabemos que perdeu uma zona relevante, esta linha de referência. Aliás, vamos colocá-la aqui um bocadinho melhor. Há um rompimento em baixo, respeita aqui, ou pelo menos vai fazer um reteste à média móvel exponencial 200 períodos. Verificamos que os osciladores estão aliviados, mas temos esta estrutura que nos indica que para já não temos força compradora no imediato. Rompimento em baixo, eventualmente podemos ter aqui um ressalto para esta zona dos 11,80€ eventualmente, mas devemos lateralizar nas próximas sessões, criando aqui também uma perspectiva menos boa. Verificas que pelo semanal que estamos a perder as médias móveis, houve este período lateral, sabemos qual é o seu mínimo, nesta zona dos 10,50€, e vamos ver se respeita esta zona um bocadinho mais acima, e posteriormente, se não respeitar, eventualmente poderemos cair nesta zona dos 10,50€, 10,30€ nos próximos tempos. Verificamos que não tivemos força para superar a média móvel exponencial 200 períodos, não tivemos força para romper o seu anterior topo, que ele caiu, deste movimento de queda, e estamos a perder aqui algumas bases que eram relevantes no muitíssimo curto prazo. Por isso, para já, sabemos que também não existe muitos investidores a investir em ações da SMAP, tem sido um dos títulos pouco falados. Em relação à Sonae SGPS, verificamos então que também na última sexta-feira não foi favorável para o título, a abertura em gap de baixo, perdeu as médias móveis, está aqui nesta zona dos 0,94. Já tinha partilhado contigo que, eventualmente, este mês de novembro poderia ser entre os 95 e 1,07€ a zona onde ele poderia vir aqui a criar um rancho, um período mais lateral. Estamos a ter essa perspectiva, faltam 2 sessões para fechar um mês. Sabemos que, para já, com este movimento de queda, este ressalto, se medirmos ou projetarmos a sua anterior amplitude de queda, eventualmente teremos aqui com um target nos 0,926, por isso estamos sensivelmente, vamos ver, em termos percentual, a mais, sensivelmente 2% desse possível target e vamos ter aqui alguma cautela. Sabemos que para já não é favorável, compras, face a esta tendência, poderá isso surgir nestas zonas dos 92, 92,8, um possível ressalto, eventualmente, esperemos que surja, para dar a possibilidade dos investidores de muitíssimo curto prazo poderem fazer aqui uma operação mais intradiária, um pequeno swing trade de 1 ou 2 dias, de 2 dias pelo menos, para ser um swing trade, e que possa recuperar sensivelmente aqui 3,5%, eventualmente 4% no máximo aqui neste ressalto, logo nas próximas sessões. Sabemos que isto poderá demorar mais 1 ou 2 sessões até ver esse ressalto. Esperemos que assim suceda, que permita então a esses investidores de muitíssimo curto prazo aproveitar esse possível impacto de recuperação que o mercado possa dar. Sabendo que o gráfico mensal está feio, verificamos que após este reteste corrige, devolve, está no negativo e vamos ver o que é que pode passar, porque ele poderá cair um pouco mais e cair para esta zona dos 0,90 e vir aqui a lateralizar por um pouco mais tempo do que é normal. Para já, sem sinais de força no gráfico mensal, no semanal verificamos que regressa à média móvel exponencial 17 períodos pelo gráfico
semanal, verificamos que estamos aqui também num canal ascendente, estamos aqui neste canal e na parte inferior desse canal estamos aqui um bocadinho mais abaixo, sensivelmente aqui nesta zona dos 0,88, mas a perspectiva é que ainda haja uma reação aqui nesta zona. Posteriormente, se falhar, podemos corrigir ou lateralizar e assim sucessivamente, antes de sabermos se realmente vamos ter um rompimento em alto desta zona dos 1,07 ou se teremos aqui uma falha, um regresso um bocadinho mais abaixo para os 0,86. Em relação ao título Navigator Company, verificamos então que corrige, já está aqui a corrigir com uma estrutura bastante mais complexa. Para já a perspectiva será um regresso para esta zona de 2,95€. Para já não vejo aqui uma estrutura que possa dizer que é de força de comprador, não existe. Tu vês que é de queda, eventualmente poderá surgir aqui um ressalto. Esperemos que possa ser mais ou menos com esta amplitude que teve anteriormente, aqui nestas zonas, que possa criar esse impulso. Sabemos que pelo semanal poderá dar essa ideia porque está junto às médias móveis. Verificas também que o semanal da semana anterior foi uma vela sólida, pressão negativa aqui nestas zonas. Eventualmente poderias estar aqui a traçar outras linhas, tentar encontrar aqui pontos de referência. Eventualmente a zona mais relevante de suporte poderá estar aqui nesta zona dos 2,84€, um bocadinho mais abaixo, mas poderá ser a zona onde poderá surgir aqui uma reação. Estamos muito afastados desse cenário. Seria criar aqui um cenário pessimista e certamente não vai se formar apenas numa semana. Para já está fora de situação, fora de cenário. Sabemos que fomos contra as médias móveis e rejeitou, e esperemos então que no diário possa dar aqui um sinal de força, de movimento contrariar este movimento de queda. Eventualmente o cenário mais provável para as ações, para o título Navigator Company, será lateralizar aqui numa faixa de preço entre os 3,03, eventualmente entre os 3,15, 3,18. Também não apresenta aqui nenhum sinais para já de força compradora, não temos nenhuma confirmação, estamos numa retração. Eventualmente poderias traçar uma retração de Fibonacci, verificas que quebrou em baixa também a retração 0,61, a próxima retração está aqui nesta zona dos 3,05 e esperemos que seja aqui que dê um possível impacto para um swing trade, eventualmente aqui na ordem dos 3%, um bocadinho mais, mas na ordem dos 3%, e que possa aqui premiar também os investidores que pensam mais de muitíssimo curto prazo no mercado português. Desejo-te um bom início de semana, muita cautela e tenhas muita paciência para aguardar por reais confirmações de reversão, porque para já o mercado não te apresenta isso e sabemos que quando vais contra o mercado o mais provável é que acabes por perder, porque o mercado é soberano e não lhe interessa se tu tens uma conta de 5.000, 10.000, 100 euros, para ele é igual e fará os seus movimentos que tem que fazer até encontrar novamente estabilidade e uma recuperação. Esperemos que sim, que as próximas 2, 3, 4 sessões haja uma recuperação, que haja aqui uma recuperação por parte dos mercados e que não seja só um pessimismo. Um grande abraço a todos. Tchau.